Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado agora. A Comissão de Constituição e Justiça começa esta semana uma série de debates sobre o projeto de reforma do Código Penal. A primeira audiência pública está marcada para amanhã. A reforma do Código Penal começou a ser discutida por um grupo de juristas nomeados pelo Senado em 2011. Eles elaboraram um anteprojeto que foi analisado por uma comissão especial de senadores. Aprovado em dezembro passado, o texto mantém o aborto como crime, com as exceções previstas, como os casos de estupro, anencefalia e risco de vida para a mãe. O uso de drogas, de acordo com o relatório aprovado, também continua crime, mas sem o estabelecimento de penas. A proposta também mantém a criminalização da eutanásia. Inclui no Código Penal o terrorismo, o bullying, a doação eleitoral ilegal e ainda a corrupção, que passa a ser crime hediondo. O relatório também aumenta o rigor na punição aos crimes comuns. A pena máxima aumenta de 30 para 40 anos. A pena mínima para homicídio, que hoje é de 6 anos, passa para 8. E o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime aumenta de 1/6 para 1/4 da pena. Hoje há quase uma vulgarização do crime. A pessoa, para ficar presa 10 anos, tem que matar 4 num país se tiver um advogado razoável. A partir desta semana, o projeto que reforma o Código Penal começa a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Em várias audiências públicas, os senadores vão debater com representantes dos tribunais superiores, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria-Geral da República e com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O primeiro debate está marcado para esta terça-feira. Será com o presidente do STJ, ministro Félix Fischer. O Senado realizou hoje sessão especial para lembrar os 50 anos do golpe de 1964. A sessão especial reuniu parlamentares, jornalistas e lideranças políticas que viveram a ditadura militar. Eu fui vítima, eu e a minha companheira. Nós fomos presos, torturados, nós escapamos da prisão e passamos 9 anos no exílio. Nós não queremos que isso se repita nunca mais. É por isso que a gente faz esse esforço de trazer para as gerações do presente a história desse país. Isso tudo é muito recente. Lembrar este momento, refletir sobre esse momento, sobre as causas disso, são importantes para que o Brasil nunca mais volte a viver períodos autoritários. O apoio dos Estados Unidos ao golpe no Brasil foi lembrado pelo senador Pedro Simon. Não dá para dizer que os americanos não nos ensinaram nada nunca. Sim. Ensinaram os brasileiros a torturar. Ensinaram os brasileiros a manter no ódio como o Brasil se manteve. Foi o Brasil, foi a Argentina, foi o Chile, foi o Uruguai, foi o Cone Sul. O senador Randolfo Rodrigues destaca que a ditadura aumentou a desigualdade de renda entre os brasileiros. Mesmo com o crescimento econômico durante os anos 1970, este crescimento econômico só serviu para criar mais desigualdade social naquele período, para transformar o nosso país num enorme abismo entre muito ricos e muitos pobres. A cultura de violência da época da ditadura fincou raízes nas instituições policiais. A opinião é do representante do Ministério Público Federal, Aurélio Rios, que participou de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre os desaparecidos da democracia. Para ele, só uma mudança profunda na polícia vai acabar com o desaparecimento de pessoas depois de ações policiais. Por que nós continuamos ainda tratando o cidadão como um suspeito em potencial? Por que nós não podemos ter uma polícia técnica e eficiente que seja capaz de diminuir o índice de criminalidade sem ser truculenta, sem ser arbitrária e sem provocar tantas mortes na rua? Acho que essa é talvez a grande questão. Há 50 anos, um golpe militar com o apoio de civis derrubava o presidente da República e com ele a democracia brasileira. Ao longo desta semana,
A TV Senado exibe uma série sobre aquele período decisivo da nossa história. Os repórteres Glauciene Lara e Dante Ascioli recontam os momentos que levaram à queda de João Goulart, nos palácios e nas ruas, no campo, nas cidades e no Congresso Nacional. Era um tempo de turbulência. Inflação de 75%, conflitos no campo, greves, manifestações sindicais e estudantis, luta anticomunista, calorosos debates políticos. Foram assim os 40 dias que antecederam a histórica Semana Santa de 64. Golpes não eram novidade na política brasileira. De 45 a 64 foram várias tentativas. João Goulart enfrentou resistências desde o início. Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente teve que aceitar o parlamentarismo e dividir o comando com o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só após 2 anos, Jango reconquistou o poder por meio de um plebiscito em janeiro de 63. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Compareça dia 6 de março e não. O país assistia a discursos e episódios cada vez mais extremistas. Era uma luta radicalizada dos dois lados, da esquerda e da direita, né? Jango pediu ao Congresso autorização para governar em estado de sítio. O estado de sítio significa a suspensão das garantias regulares, as garantias constitucionais regulares, e amplia o poder do executivo. Isso tudo ajuda a construir um caldo de cultura desfavorável à própria democracia e a ampliação da desconfiança recíproca entre esquerda e direita. Mas sem apoio, o presidente retirou o projeto e buscou o respaldo sindical e popular. No comício de 13 de março de 64, anunciou as reformas de base para 250 mil pessoas na Central do Brasil. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Os discursos inflamados no Rio de Janeiro ecoaram aqui em Brasília. 2 dias após o comício, Jango cobrou do parlamento as mudanças na Constituição. Desta vez, durante a abertura dos trabalhos legislativos. Na mensagem enviada ao Congresso, o presidente voltou a defender as reformas política, bancária, universitária e a mais polêmica delas, a reforma agrária. Foram propostas concretas, eu diria arrojadas, no sentido de que ia na contramão do que pensava o Congresso e do que pensavam as forças reacionárias que tinham uma maior expressão no Brasil. Para a oposição, Jango queria impor as reformas ao Congresso e implantar uma ditadura no Brasil. Não estamos dispostos, senhor presidente, a deixar que as instituições republicanas sejam envolvidas no maremoto da demagogia e da sedição. A turbulência política e o medo das reformas aumentaram um grupo de apoiadores do golpe. Empresários, industriais, políticos, profissionais liberais, parte da igreja e a nascente classe média. Grupo que saiu às ruas de várias cidades brasileiras nas marchas da família com Deus pela liberdade. Os sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes defendiam o governo e as reformas. A semana do golpe começou com um quórum baixo no Congresso. De 470 parlamentares, apenas 169 estavam em Brasília. Naquele dia 30 de março, a defesa de Jango foi tímida, limitada a meia dúzia de oradores. Aqui na Câmara, o mais empenhado era Doutel de Andrade, líder do PTB, partido do presidente. A oposição, irritadíssima, furibunda, levanta aqui a inveja contra o senhor presidente da República. Faço uma advertência para que não tenham a coragem de botar a cabeça de fora, porque será decepada. A ameaça não surtiu efeito. Deputados e senadores de oposição incitavam as Forças Armadas.
Se as Forças Armadas quiserem cumprir seu dever constitucional, nós cumpriremos o nosso, fazendo aquilo que está no nosso alcance. Mas o que levou as tropas mineiras a iniciarem o movimento foram as palavras de Jango na noite de 30 de março. Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que as forças da reação serão capazes de destruir o mandato que é do povo brasileiro. O discurso a militares de baixa patente no Automóvel Clube do Rio de Janeiro foi o último de Jango como presidente do Brasil. Amanhã nós vamos recontar os acontecimentos do dia 31 de março. Você vai ver como o voluntarismo de um general precipitou o golpe, os embates entre partidários e adversários do presidente e vai ouvir preciosidades históricas, as gravações de áudio que registram a tensão daqueles dias no Senado e na Câmara. O Senado agora fica por aqui. Uma boa tarde.